Olá, seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje, proposta de financiamento de campanha está na pauta do plenário. Criminalização do funk em debate no Senado. As notícias do meio ambiente na coluna Momento Eco. O Senado Notícias Revista começa agora. O financiamento de campanha pode ser votado no plenário na semana que vem. Os parlamentares estão buscando novas fontes de recursos, já que não podem mais receber doações de empresas. E eles estão apreensivos com a indefinição do Congresso sobre o assunto. É que acaba no fim do mês o prazo para alterar as regras das eleições de 2018. O financiamento também está em discussão na Câmara, mas como ainda não há consenso por lá, os senadores querem negociar e aprovar uma alternativa por aqui. É bom lembrar que qualquer proposta tem que ser aprovada pelas duas casas. Uma das ideias modifica o horário eleitoral. Quero que o professor... A proposta acaba com a propaganda partidária gratuita em rádios e TVs. É que hoje, em troca dessa transmissão, as emissoras recebem um desconto na hora de pagar os impostos. O governo deixa de arrecadar quase 900 milhões de reais a cada 2 anos. Pelo projeto, esse dinheiro seria destinado a um fundo para o financiamento de campanhas. Ele não tira um centavo de educação, de saúde, de nada. O que nós estamos fazendo é deslocando um dinheiro que pagava uma hora de rádio e televisão para um fundo partidário. Qual é o ponto também que nós estamos saneando? É que este horário de rádio e televisão, ele tem provocado, na maioria das vezes, em todas as denúncias, CPIs e muitas vezes até cassação de candidaturas, vem em decorrência de caixa 2 que é utilizado para o pagamento e financiamento desses horários. A distribuição do dinheiro ficaria a cargo do eleitor. Cada um teria uma cota para direcionar ao partido ou candidato de sua preferência. Esse eleitor pode dizer, não me interessa que esse percentual que eu posso decidir de R$10 vai para o candidato A ou vai para o partido B. E ele pode, naquele momento, dizer assim, não, mas eu acredito nesse candidato. Além desse valor que eu posso definir, eu posso também completar esse valor com mais 10 ou 20 ou 100 reais. Com isso, então, você traz o eleitor para uma realidade, uma campanha eleitoral. Ele participa na distribuição e no financiamento e depois ele participa também diretamente no resultado final, que é o voto. Pelo texto, os partidos ainda poderiam fazer propaganda no rádio e na TV, só que em 2 situações. Divulgando conteúdo gratuitamente pelas emissoras públicas, como é o caso da TV Senado, ou pagando do próprio bolso para transmitir em canais comerciais. O projeto está em regime de urgência e pronto para ser votado em plenário. Só que ainda não há consenso. Os senadores incluíram outras propostas na pauta e vão tentar construir um texto alternativo. Eu acho que o que nós poderíamos fazer é aprovar algo aqui que pudesse ser uma alternativa viável para a Câmara dos Deputados, que eu vejo como a única forma de a gente poder contribuir nesse momento. Porque, do contrário, aprovar mais um projeto polêmico aqui, vai chegar lá, vai se misturar aquelas outras tantas propostas que não se encontra acordo, não é? Nós não vamos deixar de debater nem de aprovar projetos aqui, porque a Câmara vai votar ou não. Esse é próprio do sistema bicameral, vamos cumprir a nossa parte. A proposta de criminalização do funk foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos essa semana. Antes de chegar ao Senado, a ideia teve apoio de quase 22 mil pessoas. Tudo começa com uma batida bem simples. Bate as 2 notas, depois antecipa uma, melhora a outra. A jogada do funk, para fazer as pessoas dançarem, é pegar essa primeira nota e adiantar ela um pouquinho. A gente põe mais uma colcheiazinha aqui, ó. E agora, para reforçar essa volta, a gente põe uma notinha grave extra aqui na ponta. Haha! E agora temos... Isso aqui que eu toquei, na verdade, originalmente não é funk. Originalmente a gente chamava isso aqui de maculelê.
Pois é essa música aí que tem gerado polêmica. Não dá pra dizer que é exatamente por causa dessa batida aí que a gente escutou. Na verdade, a reclamação é com as letras da música. Prova disso é que chegou ao Senado uma sugestão de iniciativa popular pedindo para proibir o funk. Quase 22 mil pessoas concordam com a sugestão e é por isso que ela está sendo discutida na Comissão de Direitos Humanos e pode virar projeto de lei. Mas será que essa ideia pega mesmo entre as pessoas? Isso é sacanagem, né? Porque o funk é uma cultura, né? Musical, né? Eu acho uma boa ideia, viu? Porque eu não gosto de funk. Eu acho umas letras que ofendem muitas mulheres. Vê aquele negócio, tum, não é isso? Não pode proibir, né? Por quê? É cultural, né? Acho que não tem que proibir nada não, que a música sai do povo, sai de uma região, é cultural, não é? Não precisa nem ser proibido, mas se eles mudassem uma letra já seria de bom tamanho. Porque eu acho que não tá só no funk o problema. Qualquer estilo musical você vai ouvir um pouquinho de tudo, né? O pessoal do funk não curtiu a ideia. Não existe você censurar um segmento musical, taxando como se ele fosse a razão de vários problemas sociais que a gente tem no país. Não pode comparar o funk com droga, o funk com arma, o funk com você matar uma pessoa. Altos MC, DJ, que hoje está estourado no Brasil, os moleques veio da rua, então nosso movimento agrega todo mundo, cara, entendeu? É cultura, não tem nada de crime nisso. O que teria que ser mudado era o Estado olhar com melhores olhos para essas comunidades e tentar mudar a realidade lá dentro. Porque havendo essa mutação, você pode ter certeza que o nível de letras, de composições e até de musicalidade seria outro. Não é a primeira vez que tentam proibir um estilo musical no Brasil. No Brasil nós temos um caso histórico muito conveniente até de lembrar, que é o machixe. Havia uma perseguição muito forte na época. Para tentar escapar a essa perseguição, vários subterfúgios foram encontrados e um deles foi mudar o nome do machixe, né? Passou a se chamar o que nós conhecemos hoje como samba. Então, isso é parte da nossa cultura, tá? Isso não vai sumir assim com uma lei ou com uma vontade política qualquer. Como a gente viu na reportagem, a discussão da criminalização do funk foi motivada por uma ideia apresentada no portal E-Cidadania, que virou uma sugestão legislativa. Caso seja aprovada na Comissão de Direitos Humanos, a sugestão será transformada em projeto de lei. Para saber como funciona o portal E-Cidadania, o jornalista Tiago Tibúrcio conversou com o secretário de Comissões do Senado, Dirceu Machado. Dirceu, um dos desafios da política é aproximar o representante do representado. Como é que essa ferramenta tem contribuído para isso? Bom, o E-Cidadania é um portal de participação popular que nada mais é do que um instrumento de democracia direta. Então, ele recebe participação dos cidadãos de diferentes formas, através de ideias legislativas, que o indivíduo tem uma ideia e tendo 20 mil apoiamentos num determinado prazo de, acho que são 180 dias, 120 dias, aí elas são remetidas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde são transformadas em sugestões que são analisadas por esse colegiado. No caso de ser aprovada aquela sugestão, elas são transformadas, podem vir a ser transformadas em projetos de lei. Atualmente, quantas ideias legislativas, ou seja, ideias que a população teve e enviou aqui para o Senado? Tramitando no Senado, nós temos 11.824 em fase de recebimento de apoiamento, desses 20 mil apoiamentos. Nós temos tramitando na comissão 39 sugestões. E de todas as sugestões já apresentadas, que foi transformada em projeto de lei, nós temos uma, que é um projeto de lei bem interessante para a sociedade, que acaba com a franquia de utilização de banda larga fixa, que é uma coisa que impacta em toda a sociedade. Esse projeto de lei, então, já está em uma comissão sendo analisado? Está na Comissão de Fiscalização, Transparência, Fiscalização e Controle. É o projeto de lei número 100 de 2019.
2017. Agora, como você colocou no início, ela precisa de apoiamentos. São 20 mil apoiamentos para que se transformem em sugestões? Em sugestão. Essa sugestão é encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Vez por outra, nas redes sociais, nós vemos uma dessas ideias circulando e pedindo apoiamentos, tanto contra quanto a favor da ideia. Quais que você poderia, assim, destacar para a gente? E uma outra pergunta também. Existe algum mecanismo de impedir que uma pessoa vote mais de uma vez numa ideia? Então, o que é feito um cadastro de usuários. Então, não há como esse cadastro ser repetido através de utilização de robô, etc. Então, como eles se utilizam do artifício da viralização nas redes sociais. O que a gente tem que fazer uma distinção, né, nesse instante que nós estamos discorrendo sobre o Programa E-Cidadania, que o Programa E-Cidadania tem outras ferramentas. Tem o Opine, onde o cidadão pode opinar sobre determinada proposição legislativa. E isso ocorre muitas vezes. Há uma proposta um tanto quanto polêmica e aí ela entra em consulta. Quando você apresenta a proposta começa a tramitar no Senado, ela já é passível, suscetível de receber essa opinião de iniciativa popular. Aí você tem lá na tramitação do projeto, tem tantas opiniões a favor, tantas opiniões contrárias. Mudanças climáticas, energia limpa e o Dia do Cerrado. Vamos agora às notícias do meio ambiente e da sustentabilidade na coluna Momento Eco com André Luiz Rego. E nosso primeiro assunto de hoje é energia limpa. A capital brasileira da energia solar fica no interior da Bahia. Em Bom Jesus da Lapa foi construído o primeiro parque solar brasileiro, que tem capacidade para abastecer uma cidade com 166 mil residências e já está produzindo 158 megawatts. O parque tem 500 placas solares, ocupa uma área de 330 hectares, o equivalente a 462 campos de futebol. Só no ano passado, a energia solar cresceu 50% em sua produção no mundo todo. Mudanças climáticas. O projeto de lei do Senado número 304 de 2017 quer proibir a venda de veículos movidos a diesel e gasolina até 2030 em todo o território nacional. Segundo os cientistas, as emissões do transporte urbano são uma das principais causas do aquecimento global. E terminamos a coluna de hoje lembrando que 11 de setembro foi o Dia Nacional do Cerrado. O bioma, que ocupa 1/4 do território nacional e representa 30% da biodiversidade brasileira, teve a sua cobertura original devastada em mais de 50% nas últimas décadas. Este foi o Momento Eco de hoje. Até a semana que vem. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.